Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do CETAD. Esta aula é dirigida à turma de pastores. Então, graça e paz a todos nesta noite. Deus é com cada um de nós. E nós estamos aqui para mais uma aula de profetas menores. Então nós estamos estudando profetas menores. É a nossa disciplina do CETAD. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo de número 3. Miqueias, capítulo 3. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 3. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 3 do livro de Miqueias. Disse eu: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os reparti como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que fizeram mal nas suas obras. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e pedimos que nos abençoe nesta noite em mais uma aula para a glória do Teu nome, Senhor. Tu és o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus bendito, e nós pedimos que o Senhor nos abençoe em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho. Nós estamos estudando o livro do profeta Miqueias, dentro dos profetas menores. Nós estudamos na aula passada, até o texto em que Deus diz assim: levantai-vos e andai. O profeta diz: porque não será aqui o vosso descanso. E nós vimos que o profeta está profetizando, é um profeta do século VIII, é contemporâneo de Isaías, e ele está profetizando, participou, meu irmão Júnior, aos alunos do CETAD. Esta aula é dirigida aos pastores, a turma de pastores do CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e os pastores, por favor, coloquem seus nomes aí como prova da presença. E aqueles que por algum motivo não puderam estar presentes, que possam colocar um comentário lá no YouTube, no canal, para mostrar, para que a gente possa verificar o acompanhamento e poder dar no final da disciplina e no final do curso o seu diploma. Então o profeta, ele agora diz que esse povo vai para o Egito, vai para o exílio, primeiro na Síria, O cativeiro vai ser o reino do norte, as 10 tribos, elas vão para
ser levado no ano 722 para a Síria, e no ano 587 a Babilônia, né, vai levar o Reino do Sul. Então hoje nós vamos, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: os dois reinos serão reunidos no mesmo aprisco. Diz assim a palavra do Senhor: certamente, é um advérbio, te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, poluei todo junto como ovelha de Bosra, como rebanho no meio do teu povo. Bosra era um lugar onde se criava ovelhas, e quer dizer curral de ovelhas, né? Miqueias havia acabado de pronunciar juízo, e como é costume entre os profetas menores, eles começam anunciando o juízo, e aí eles dão um salto na visão lá na frente, e veem que o juízo vai surtir efeito, eles vão se arrepender, e ele promete agora bênçãos àqueles que são penitentes, àqueles que se arrependem. Então há uma promessa de Deus para este povo, que no futuro, esse povo que está destruído há 200, que está separado há 200 anos, né? Desde o século X eles romperam e agora estão no século VIII, e eles estão divididos em Reino do Norte e Reino do Sul. E o profeta agora dá um salto e vai falar, ele falou de que esse povo está errado, e agora ele vai falar das promessas de recuperação futura. E Deus disse que eles vão retornar, o profeta disse que eles vão retornar à sua terra em grande número, após a punição. E diz assim: e farão estrondo por causa da multidão de homens. Ou seja, aquela terra que fora devastada, que os seus homens serão mortos na guerra, agora eles multiplicar-se-ão no cativeiro, assim como o povo de Israel se multiplicou no Egito. Eles vão se multiplicar agora tanto nas terras para onde a Síria os lançou, como principalmente na Babilônia. E quando eles voltarem, voltarão também numa grande multidão. E o profeta disse que eles serão reconduzidos à sua terra por Yahvé, através de Zorobabel e posteriormente pelo Messias. Subirá diante deles o que abre o caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles, sim, diz o Senhor, à sua frente. Então, esse texto se cumpriu quando eles voltaram à sua terra após o exílio, debaixo da liderança de Zorobabel, que era governador e descendente do rei Davi. E esta profecia vai se cumprir plenamente quando Jesus Cristo vier, certo? Então aí agora começa o capítulo 3. O profeta vai ter oráculos, ou seja, palavras, pregações. Oráculos são pregações, profecias, né? Contra os líderes, contra os falsos profetas. Então, ele agora vai pregar contra os líderes e contra os falsos profetas. E os sacerdotes. Então, 3 grupos estão em mira, né? Na mira do profeta agora, das suas profecias. Os líderes, os falsos profetas e os sacerdotes. Todo mundo estava macumunado porque, lembre-se, o grande problema eram os novos ricos. Eles estavam tomando tudo dos pobres e até a pessoa do pobre. Então eles tomavam a herança, os pobres tinham que migrar do campo, que Miqueias é um profeta do campo, e eles tinham que migrar do campo para tentar vencer a vida na cidade, já que tinham perdido tudo para os falsos ricos, que estes tinham tomado
todos os seus bens, todas as suas terras, e lá eles tinham que trabalhar para esses homens. Nada de novo debaixo do sol. Nós vemos o êxodo rural, o êxodo daqueles que estão no interior e que vêm para a cidade e acabam morando ou em favelas, que o pessoal bota o nome bonito de comunidade, e essas pessoas continuam sem estudo, sem opção, sem oportunidades na vida, porque tem que trabalhar o dia inteiro e ainda tem que dormir na casa do patrão. Então aqui os novos ricos estavam mancomunados, eles eram os empresários da época, e eles tinham todo mundo, o poder, os sacerdotes, profetas, os líderes, a liderança na palma da mão, ou melhor, no bolso. Eles pagavam a todo mundo e todo mundo estava a favor deles, ninguém ousava se levantar contra eles. Toda coincidência não é mera coincidência. Os profetas menores são tremendos, é maravilhoso você estudar o livro dos profetas menores, porque você vê que é altamente atual. Então agora nós vamos começar o capítulo 3 e nós vamos do versículo 1 ao versículo 12, onde o profeta tem esses 3 grupos em mira, certo? E em primeiro lugar, do 1 ao 4, ele vai fazer oráculos contra os líderes da nação. Do 1 ao 4, do capítulo 3, do versículo 1 ao 4, ele vai fazer oráculos, profecias contra os líderes da nação. E ele começa com uma pergunta de retórica. Ele diz assim: não é a vós outros que pertence saber o juízo? Então, ele está agora se dirigindo a esse povo e ele diz: não é a vós outros que pertence saber o juízo? Ele diz: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, vós chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? O versículo 1. Certo? Aí ele diz: deixa eu só ver aqui, que eu pulei aqui, texto. Diz assim: ouvi agora, vós chefes de Jacó e vós príncipes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos. O profeta agora ele diz: olha, vocês, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Eles deviam ser os guardiões da justiça, os protetores sensatos do povo. Se desconhecessem algum aspecto do seu dever, possuíam meios para averiguar o direito, que deveriam administrar com justiça imparcial. Agora, o profeta está dizendo: vocês não tinham que saber o que é justo e o que é injusto? Vocês não se prepararam para isso? E ele faz uma pergunta, porque esse povo agora inverteu as coisas. Eles amam o mal e odeiam o bem. Eles amam a corrupção e odeiam a fiscalização. Chega, rimou. Eles morriam de medo da Lava Jato da época. A inversão de valores. Certo? Diz assim: os que aborreceis o bem e amais o mal. Veja os verbos. Certo? A intensidade dos verbos aborrecer e amar mostra o pecado deles não era da indiferença. A intensidade com que o profeta usa os verbos: vocês aborrecem o bem, mas amam o mal. Veja a inversão de valores, que é algo que nós estamos vivendo. Então, quando você lê os profetas menores, você diz assim: rapaz, esse povo
O senhor tem certeza que está lendo realmente um texto que foi escrito há quase 3.000 anos atrás, há 2.800 anos, 2.700 anos atrás? Porque parece tão pertinente hoje, Gilberto, Deus abençoe. O Marcos, grande Marcos Velho Chico, Deus abençoe. Então o profeta diz assim, para a liderança daquela nação: vocês aborrecem o bem e amam o mal. É esse o mundo que nós vivemos. É um mundo onde as pessoas inverteram os valores. Elas amam o mal, elas amam a corrupção, elas amam enriquecer ilicitamente e elas odeiam o bem, aqueles que querem andar no caminho reto, aqueles que querem andar na justiça. Então, a liderança de Israel estava assim. E os juízes agora são acusados de devorar os pobres. Ele vai usar uma linguagem metafórica. Ele agora vai denunciar, ele está denunciando os reis, os príncipes, né? E agora ele vai denunciar o profeta Miqueias, no capítulo 3, de 1 a 4, ele vai dizer assim: e deles, vocês não simplesmente se contentam em não praticar a justiça, a mishpat, o juízo, a justiça. Vocês amam o mal e odeiam o bem, vocês inverteram os valores. É uma sociedade de inversão de valores. O que era certo virou errado, o que era errado virou certo. É uma sociedade judaica que está de ponta cabeça, por isso o juízo vem. E agora os juízes que eram responsáveis pelo estabelecimento da justiça também estão macomunados com os reis, com a religião. Então nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder religioso, todos sendo manipulados pelos novos ricos, os empresários da época. Nada de novo debaixo do sol. E deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então o profeta disse que esse juiz que estava subornado, que esses juízes que sempre davam sentença para o rico, e sempre davam perda de causa para os pobres, ele diz que, olha, vocês estão pegando o meu povo, e ele faz a metáfora de um animal, e ele diz: vocês estão devorando o meu povo, vocês primeiro tiram a pele, depois vocês separam, é como um animal que está sendo preparado para ser devorado, eles dizem: vocês tiram a pele, depois vocês arrancam a carne, vocês tiram os ossos e vocês preparam como se fossem colocar numa panela para fazer o almoço. Então ele está dizendo: vocês estão devorando o meu povo está perdendo tudo que tem, vocês estão tomando tudo que o meu povo tem de forma injusta. Vocês estão tirando o que o povo tem e dando aos poderosos, aqueles que lhes subornam. Certo? Então, os juízes são acusados. Os fracos tornaram-se nada mais do que objetos para satisfazer a fome dos poderosos, fome de bens, fome de ter tudo. E eles eram como ovelhas, que eram levadas e não podiam resistir porque não tinham ninguém por eles, ninguém que os quisesse defender. Aí vem a sentença de Yahvé, de Deus, contra os juízes, certo? Vem a sentença de Deus agora contra os juízes, já que esses juízes não agiram corretamente, estão devorando o povo, estão tomando tudo que o povo tem, estão metaforicamente fazendo com o povo como se faz com uma ovelha. Então agora Deus diz assim: então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto
que eles fizeram mal nas suas obras. Aqui é o que se chama lei de Talião, ou lex talionis. Era olho por olho, dente por dente. Certo? Os profetas vão usar muito isso. O profeta está dizendo, olha, vocês, na hora que a Síria vier, na hora que a Babilônia vier, na hora que eu trouxer os assírios, na hora do juízo, vocês vão chamar por mim. Vocês vão pedir socorro, mas Deus não os ouvirá, diz o profeta Miqueias. Por quê? Porque quando os pobres pediram ajuda dos juízes, os juízes não ouviram. Quando os pobres bateram nos tribunais e disseram, olha, nós estamos sendo roubados, nós estamos sendo tomados, ou os poderosos estão tomando tudo que é nosso, nós acabamos de ser despejados, nós perdemos as propriedades, a casa, nós perdemos tudo que nós tínhamos por direito, eles nos colocaram no meio da rua, nós recebemos uma ação de despejo, e nós viemos aqui, Senhor juiz, para pedir ao Senhor que reveja a nossa causa. Mas como eles já tinham sido subornados, eles nem ouviam. É aquela história de, sim, diga, conte. Vamos fazer aqui o boletim de ocorrência, vamos fazer o trâmite. O senhor sabe como a justiça é lenta, né? Então vá para casa e aguarde. E o pobre ia para casa e aí já tinha perdido tudo. E aí Deus diz, olha, vocês pensam que eu me esqueço? Vocês pensam que eu não vi, que eu estava tomando um café em Marte? Deus diz, olha, assim como o pobre clamou a vocês e vocês não ouviram e não fizeram justiça, quando a Síria e a Babilônia vierem para punir vocês, que eu vou trazer, vocês vão clamar a Deus, diz Miqueias, mas ele não os ouvirá. Antes esconderá de vós a sua face. Naquele tempo, lá na frente, ele diz, naquele tempo, visto que fizeram mal nas suas obras. Deus clamou, vocês não ouviram. Agora, e uma das coisas piores para esse povo é o silêncio de Deus. Eles vão clamar e não vão ter resposta. Eles vão buscar e Deus vai ficar em silêncio. E não existe coisa pior do que o silêncio de Deus, do que você gritar, do que você clamar e Deus não ouvir. Eles julgaram erradamente o caráter de Deus. Quando o juízo vier, a hora da graça terá passado. Eles interpretam sua fidelidade bondosa como um sinal de imobilidade, que Deus não se mexia. Deus era tão bom que nunca iria puni-los. Mas chegará o dia em que a iniquidade deles atingirá o limite, aí então o juízo substituirá a graça. Agora, há um oráculo. Então, entenda, oráculos são palavras, são profecias, são pregações. Então, o profeta Miqueias agora, Chico, Deus abençoe, Marcos, é um prazer tê-lo aqui nesta aula para a turma de pastores. Então, agora ele vai fazer oráculos com denúncias contra os falsos profetas. Ninguém vai escapar. Está todo mundo junto ali. Tá o poder executivo, presidente, certo? Poder legislativo, Senado, a Câmara Federal, tá todo mundo, a religião. Hoje nós temos um monte de pastor se juntando na política e também está recebendo um pouco da verba, até passaporte com direitos especiais, com privilégios. Tá todo mundo tirando o couro do brasileiro, como naquela época estava todo mundo comendo um pouco da carne das pobres ovelhinhas. E aí Deus diz, olha, vou pegar todos vocês na esquina. Lá na esquina está esperando o tio Nabo, o Nabucodonosor.
Aí agora ele vai fazer, ele já fez uma denúncia contra os reis, já fez uma denúncia contra os homens da toga, contra os juízes, e agora Deus vai fazer denúncia contra os falsos profetas. Aí o pecado dos falsos profetas vai ser denunciado. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. Já imaginou? O profeta foi chamado para colocar o povo no caminho certo, para tirar o povo do caminho errado, para denunciar o profeta, era uma voz de Deus, para dizer, ó pessoal, não é por aí não, o caminho está errado, o GPS de vocês enlouqueceu. Mas agora estes profetas, porque estavam subornados, porque estavam recebendo o dinheiro, o chamado faz-me rir, eles estavam fazendo errar o povo, eles estavam profetizando pela injustiça, certo? Era mais ou menos assim, a pessoa perdia seus bens, o rico tomava, aí ia para o rei, pedir ajuda, o rei dizia, olha, não é da minha alçada, procura o juiz. Ele ia lá no juiz, o juiz dizia, certo, vamos fazer aqui, o senhor sabe que a justiça é lenta, vamos fazer aqui os processos, vamos ver se a gente, com toda certeza, e o dedo assim cruzado, nós vamos retomar sua terra, o senhor foi muito injustiçado. E aí os profetas também que já estavam ali diziam assim, se contente, se acalme, é da vontade de Deus, porque está todo mundo na mesma engrenagem. Então os falsos profetas diziam, olha, lá no futuro Deus vai restituir as terras de vocês, não se preocupe, não se preocupem. Então eles diziam, confia no juiz, confia no rei. E hoje nós temos muita gente por aí que se diz pastor e está do lado da turma errada, certo? Então ele diz assim, olha como é, assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam, paz para os que têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. A profecia, o que saía da boca desses profetas, dependia do que entrava. Eles apregoavam paz para aqueles que tinham dinheiros, poderosos. Eles diziam, o Senhor vai te abençoar, o Senhor seja contigo, tua indústria vai prosperar, você vai ser ricamente abençoado. Mas quando eles olhavam, e a pregação deles para os poderosos, para os novos ricos, para os donos de indústria da época, era só coisa boa, era só coisa maravilhosa. Aí o profeta diz assim, eles clamam paz quando têm o que mastigar. Ou seja, quem pode lhes pagar, quem pode subornar, o falso profeta só tem coisa boa para dizer. Mas apregoam guerra santa. Eles desciam a lenha nos coitados que tinham ido reclamar lá na justiça. Como é que pode você duvidar do juiz, duvidar do nosso rei? Era assim, certo? Como é que pode você, quem você pensa que é? O rei é o ungido do Senhor, os seus juízos foram estabelecidos por ele, então aceitem as decisões deles. Mas apregou guerra santa, eles declaravam guerra contra aqueles que nada lhe metia na boca, aquele que era pobre, que não podia pagar, que não tinha dinheiro, os profetas caíram em cima. Então nós temos que ter cuidado, porque Deus não brinca com isso. E eles anunciavam uma falsa segurança. Aí vem agora o castigo. Deus diz, ó, vocês têm uma placa aqui. Quem tem dinheiro tem profecia abençoada.
Quem não tem, é guerra contra você, é profecia ruim, é pregação ruim. Aí, o castigo que Yahvé trará sobre os falsos profetas. Qual é o castigo que Deus vai trazer? Ele diz assim, portanto, já que vocês pregaram para o lado dos ricos o bem e amaldiçoaram os pobres, ficaram do lado dos injustos contra os justos, Deus diz assim, portanto, para esses falsos profetas, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Então agora estes falsos profetas não tinham mais inspiração. Deus está dizendo, olha, eu vou tirar toda a inspiração. Você vai procurar algo para dizer e não vai vir nada. O dia vai se transformar em noite. Você vai dizer assim, rapaz, que palavra eu digo? O que eu ia dizendo mesmo? Eles vão se esquecer. E todos eles vão cobrir o bigode. No texto hebraico o termo é barba, e na cultura judaica o homem não podia andar assim como eu estou, barbeado, né? Isso era vergonha para eles, né? Então eles deixavam crescer bem a barba. Então Deus diz, cobrirá o bigode, ou seja, pegará essa parte de baixo e cobrirá-se o rosto de vergonha, certo? Então, cobrir o bigode era um sinal de vergonha e de humilhação. Era cobrir a cara, era dizer assim, eu estou morrendo, eu não sei onde botar a cabeça. Deus está dizendo, todos esses falsos profetas cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus, porque eles não terão mais o que dizer. Porque o povo vai lá e eles não têm mais o que dizer. Então Deus está dizendo, sabe qual é o castigo de vocês? É que vocês não vão ter mais inspiração. E aí, como eles não tinham mais a inspiração de Deus, e eles queriam continuar como profetas, então eles começaram a inventar. Então eles desembocavam em mentir, em adular, em bajular os ricos e os poderosos, para dizer que eles ainda tinham. E tem muita gente assim hoje, que já não tem mais inspiração porque viveu mal, porque subiu em cima do púlpito mal, porque chegou ao pastorado mal, pelo caminho errado, porque viveu errado, anda praticando o que é errado, se tornou do lado dos poderosos e fez pacto para poder lucrar. E aí não tem mais inspiração e fica só fazendo barulho e pregando mensagem de autoajuda, dizendo o que o povo quer ouvir. Então aqui cobrir o bigode era assim, pegar aquela barba grande e cobrir a cara e dizer assim, rapaz, eu estou morrendo de vergonha, certo? Aí Miqueias vai dizer agora, fazer um contraste entre o profeta verdadeiro, que era Miqueias, e o falso profeta. Ele diz assim, eu, porém, enquanto vocês estão cheios de vergonha, sem saber onde meter a cara, porque não tem mais pregação, porque os adivinhos, Deus amarrou, botou de lado os espíritos, nenhum entra neles, e eles não sabiam mais o que dizer, faltou inspiração. Aí Miqueias diz, enquanto vocês estão desse jeito, cobrindo a cara de vergonha, botando a barba para tapar a cara, ele diz assim, eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo. Mishpat. Ele está dizendo, enquanto vocês só adulavam os outros,
enquanto vocês eram injustos e sempre davam sentença para quem dava mais, vocês eram injustos, eu estou cheio de juízo, porque alguém que é cheio do Espírito Santo é justo. Não se corrompe, é insubornável, não se vende, não tem negócio com o mal. Ele diz assim, e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ele diz, Espírito do Senhor me dá coragem, porque é preciso ter coragem para você denunciar, para você pregar mensagem de autoajuda, não precisa de coragem. Para você dizer, o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. Presidente, estamos orando pelo Senhor. Senhores senadores, nobres autoridades, que honra tê-los aqui em nossa igreja. Oramos por vossa senhoria, vossa excelência. Isso aí não precisa ter força não. Mas para ser macho, para ser cabra da peste, você que está nos ouvindo aí em outro país, macho aqui é homem de verdade, cabra da peste também é homem de verdade. Então Miqueias está dizendo, e força, eu não só estou cheio de juízo, eu não só estou aqui para pregar justiça, doa em quem doer, porque o que dói, dói, não há quem doer, mas dói em quem doa em quem doer. Ele diz assim, e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ele está aí nos dois reinos. Ele disse, eu não vou ficar calado, vocês não me compraram, eu não estou à venda. Gente cheia do Espírito Santo não está à venda. Não troca seu ministério por um lugar na política. Lembre-se, você é pastor. Ou você é pastor, ou você tem um chamado para ir para a política. Não pode ter dois chamados. Não pode seguir a dois senhores. Eu creio que uma pessoa da igreja possa ser político. Mas não creio que alguém que diz ter um chamado pastoral possa ser político. Chegaram para Billy Graham e disseram, Billy Graham, o presidente dos Estados Unidos disse, Billy Graham, eu vim aqui para convidar você para ser ministro dos Estados Unidos da América. Ele disse, não posso. O presidente ficou assim meio invocado com ele e disse, Billy Graham, você não entendeu, eu estou fazendo um convite para você ser ministro da maior nação da Terra. Billy Graham disse, o senhor é que não me entendeu. Eu já sou ministro do reino dos céus, que é infinitamente maior que a terra, e eu não posso me rebaixar ao seu pedido. Porque ele tinha convicção da sua chamada. Então nós temos que rever se nós realmente fomos chamados. Porque quem é chamado não vê outra porta, senão a porta do ministério. Porque, deixa eu lhe dizer uma coisa, o chamado, o homem de Deus chamado, já que é uma turma de pastores, o homem de Deus chamado não é aquele que não deu certo nos estudos, não deu certo nos empreendimentos, não deu certo como médico, foi estudar medicina, não deu certo, foi estudar biologia, não deu certo, foi estudar direito, não deu certo, procurou uma profissão, não deu certo, aí disse, já que eu não dei certo em lugar nenhum, talvez eu dê certo na igreja. Aí ele arruma um lugar lá para ser pastor. Não. Certo? Igreja não é lugar de gente que não deu certo, porque também não vai dar certo. Igreja é lugar de gente que tinha tudo, que podia ter sido advogado, que podia ter sido médico, que podia ter tido uma empresa, que podia ter gerenciado negócio, que podia ter um alto cargo, que tem cultura, que tem inteligência, que tem sabedoria e que podia estar ganhando muito mais, mas que não queria outra coisa senão um ministério. Que não enxergava outra porta, mesmo ganhando infinitamente menos, mesmo tendo capacidade de fazer inúmeras coisas, de ser médico, psicólogo, advogado, engenheiro, tendo capacidade de fazer isso, só havia uma coisa na vida, era exercer o santo e sagrado ministério. Então, o ministério não é para quem não deu certo, é para quem dava certo em qualquer outra coisa, mas
atendeu o chamado de Deus, ouviu o chamado de Deus e dali ele não larga a mão, ali ele não abre, ali até o fim da vida. Então ele diz, olha, eu estou cheio de força, Deus dá graça para denunciar o pecado dos dois reinos. Aí agora vem o oráculo contra toda a liderança, incluindo os sacerdotes. Agora não vai escapar ninguém. Ele já denunciou o rei, já denunciou os juízes, já denunciou os falsos profetas. E agora todo mundo vai entrar, agora ele vai juntar e nem os sacerdotes escapam, porque os sacerdotes também estavam recebendo. Os sacerdotes ficavam tudo calados e os falsos profetas falavam, mas contra o povo. E os sacerdotes, certo? Não ajudavam. Então agora o profeta acusa a liderança da nação de abominar a retidão e de perverter os juízos. Ouvi, olha o que ele diz. Ouvi agora, neste momento, isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel. Então ele está profetizando para os dois reinos. O reino do norte com 10 tribos, cuja capital é Samaria, e é chamado de Israel, e o reino do sul com 2 tribos, Benjamim e Judá, cuja capital é Jerusalém e o nome é Judá. E muitas vezes substituído por Jacó. Então quando ele diz Jacó, ele está falando do reino do sul. Quando ele diz Israel, ele está falando do reino do norte, que nos seus dias estavam divididos. Então ele diz assim, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito. Então esse povo tinha largado tudo o que era certo, todas as leis, toda a orientação, todo o norteamento da lei de Deus, esse povo tinha largado. Eles passaram por cima. Eles agora estão interessados em lucrar. É o pecado da corrupção. Eles são corrompidos e eles querem ser. Então, os novos ricos que nós já vemos estão se apoderando de todo o país, estão tomando o país. Deixa eu lembrar uma coisa, porque pode você confundir. Você está assistindo uma aula do CETAD e não o jornal. Vou repetir, você está ouvindo uma aula do Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus para a turma de pastores, aberta a qualquer pessoa que queira assistir. Então, cuidado para você não pensar, rapaz, eu entrei, foi no jornal aí, eu liguei, foi a televisão. Não, é porque a Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. Olha o que acontecia, eles odiavam toda investigação que pudesse achar os erros deles. Certo? Então agora aquela turma que está lá, toda macomunada para roubar a nação, para devorar a carne do povão, porque toda a vida foi assim, quem paga tudo é o povão. Quem vocês acham que vai pagar a conta no final da pandemia? Quem é que vocês acham que vai pagar essa quantidade absurda de dinheiro que está sendo gasta aí e de ventiladores mecânicos que nem sequer aparecem e que foram hiperfaturados? O povo, né? O povo, certo? E aí eles odiavam a investigação judicial que impedisse suas práticas. Eles estavam tentando sujar a Lava Jato da época. Jogá-la no descrédito. Só que a Lava Jato da época não era o Moro, era Yahvé, era Deus, meu. Não é? A liderança é acusada de construir seus palácios tirando dos pobres com violência e perversidade. Eles dizem assim, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. O profeta que era do interior, que era da zona rural, quando ele olha para Jerusalém e ele vê os magníficos palácios que o povo havia construído, as casas belíssimas e o contraste gritante entre a pobreza do interior e a grandeza da cidade.
Pastor, por que o senhor ainda dá aula rindo? Porque, meu irmão, é tudo que nós estamos vivendo. Né? Ele diz o seguinte, olha, e edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Ele está dizendo, olha, vocês estão construindo uma cidade maravilhosa, casas lindas, palácios, mas tudo isso à custa da miséria do pobre. Tudo porque vocês tomaram, tudo porque vocês estão mancomunados, vocês fazem uma verdadeira máfia. E olha quem é que estava na máfia, o rei, os príncipes, os juízes, estava todo mundo comprado. Coisa que não acontece no nosso Brasil. Certo? Então, aí os profetas eram aqueles que ainda iam defender os injustos. E o sacerdote também estava lá, recebendo a parte dele. Era todo mundo calado, porque todo mundo estava lucrando. E só quem estava perdendo era o pobre. O povão estava perdendo. E eles estavam todos mancomunados, tomando tudo da nação. E é por isso, aí o pessoal faz crítica injusta contra a Bíblia. O pessoal que não lê Bíblia chega e diz, mas que Deus é esse que manda a Babilônia vir, furar os olhos do rei? Ele não quis enxergar, para que ele precisava de olho? Levar cativos para a Babilônia, os assírios vieram, amarraram pelos lábios, aqui no Ceará a gente chama de beiço. Deus disse, eu vou botar um anzol em vocês. Por quê? Porque esse povo passou muito tempo maltratando os outros, porque esse povo agora precisa de juízo, e Deus não é apenas um ser bonachão que diz, oh meu filho, Deus não é aquele pai que fala e o filho nem escuta, e ele não faz nada. Deus não é aquele pai que diz assim, meu filho, baixa o som dessa TV, e o menino faz ele aumentar, e ele fica ali calado. Deus não é aquele pai que diz assim, menino, você não vai sair, o menino bate a porta e diz, eu volto quando eu quiser. Não, meu amigo. Deus é um pai que fala, e quando a gente não ouve, como dizem os cearenses, o couro canta. Certo? A peia vem, a punição, o castigo, o juízo desce. E o profeta diz, olha, ai de vocês, tudo isso que vocês construíram à custa de roubo, construíram à custa de suborno. Vocês estão enriquecendo enquanto os outros estão passando fome. E Deus não esqueceu disso. Aí o profeta vai dizer que tudo que eles fazem por avareza, por amor ao dinheiro, que a motivação deles é dinheiro. Se tem dinheiro, eles fazem. Aí olha a denúncia do profeta. Os seus cabeças dão sentença por suborno. Se você vai lá e dá um dinheiro, então a sentença está garantida, você vai ganhar. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Eles dizem, minha cara, hoje se você pegar aí na internet, tem a lista de quantas pessoas cobram. É de 23 mil, 30, depende do nome dele, do ibope que ele dá. Mas só tem ladrão porque tem quem compra o erro. Só tem pistoleiro porque tem gente que manda matar. Tem um mentor intelectual. Só existe prostituta, porque o pessoal fala tanto das meninas, porque tem quem as procure. Só existe homossexualismo porque tem gente que vai lá atrás deles também. Falam mal dos rapazes, mas estão lá. Quando eles estão nas esquinas da vida. Ou seja, certo? Os sentenças dão, os cabeças dão a sentença por suborno. E os sacerdotes ensinam por interesse. Esse povo aí cobra demais porque tem gente que está querendo dividir o pão com eles.
Porque tem um monte de pastor que não está preocupado com a palavra de Deus, que quer encher a igreja de qualquer jeito, porque ele está pensando no dízimo e nas ofertas. Então ele traz esse povo sem nenhum compromisso com Deus, e o único interesse é lucro e ter multidão. E aí eles fazem mega show, mega evento, para ganhar mega din-din. E aí o povo está na miséria, certo? Então agora, diz assim, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Paga, leva. Então era assim que estava a sociedade de Judá nos dias de Miqueias. Todo mundo só fazia as coisas por dinheiro. Por isso eu vou repetir de novo, você não está assistindo o jornal, você está assistindo uma aula do CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, certo? E eles proclamavam a falsa segurança. Todo falso profeta proclama falsa segurança. Quando você vê as pessoas pregando, dizendo, meus irmãos, nada nos acontecerá. O Senhor é contigo. Eis varão. Tem até uma linguagem própria. Eis vaso, que Deus é contigo. Eis que eu te digo, meu servo, não temas. 365 vezes Deus diz, não tema. Pode ir atrás que é falso. Pode ir atrás que é falso. Certo? Quando a pessoa olha para uma pessoa no pecado e diz assim, não tema, meu irmão, tá tudo bem, o Senhor é contigo, tem dinheiro. Olha o que ele diz. E ainda se encostam ao Senhor. Ou seja, eles estão dizendo que estão do lado do Senhor. O Senhor está aqui. Nós estamos falando amparado no que ele diz. Dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Olha, cara de pau. Os sacerdotes estavam participando do roubo e estavam lucrando com a desgraça do povo e ainda dizem assim, Deus está conosco. Deus está do nosso lado. Deus está no comando. E aí, olha o que eles dizem, nenhum mal nos sobrevirá. Então, Miqueias está dizendo, cuidado, o juízo vem, Nabo vem, o tio Nabuco vem, a Síria vem, mas os falsos profetas e os sacerdotes estão macomunados e dizem, não acreditem. Nada nos acontecerá. E adivinhem quem o povo acreditou? O povo acreditou nos sacerdotes e nos falsos profetas. E por isso eles foram passar 70 anos certo? De quarentena lá na Babilônia. Certo? Aí agora vem a sentença divina sobre a nação. Vocês preferem falso profeta? Porque hoje é assim, o povo procura um pregador de acordo com os seus gostos. Pregador, assim do meu estilo, eu não sei como é que eu ainda prego, não sei como é que não falta convite. Certo? Eu tenho até que repensar se eu não estou sendo muito leve, muito sutil. Porque não falta convite. Então, agora, como eles ouviram os falsos profetas, porque o pessoal quer ouvir falso profeta, o pessoal quer ouvir gente que diz assim, meu irmão, nós vamos fazer aqui uma estrada de sal grosso, você passa por cima e o mal fica lá no sal. Meu irmão, você está desempregado, nós vamos fazer aqui uma oração que Deus vai abrir tudo que é porta, e a pessoa vai para lá. Porque eles dizem o que as pessoas querem ouvir. Aí agora, como essa nação não quis ouvir os profetas de verdade, Deus agora vai declarar um juízo sobre as nações através do profeta. Portanto agora é para concluir. Por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruína,
e o monte do templo numa colina coberta de mato. Agora chega o juízo. Deus está dizendo, olha, vem o Nabuco, o tio Nabuco vem, vem a Babilônia, e ele diz, por causa de vós, Deus está dizendo, olha, eu clamei, eu tentei alertar vocês, enviei os meus profetas e vocês não quiseram. Ele, Sião será lavrada como um campo. Naquela época, quando as pessoas ganhavam uma guerra, muitos lavravam a cidade, aplanavam a cidade, entulhavam a cidade para dificultar a reconstrução, para que qualquer pessoa que fosse tentar reconstruir encontrasse dificuldade, porque onde cavava tinha pedra da cidade anterior. Então o profeta está dizendo que Sião, o monte onde estava o templo, onde era o nome sinônimo para Jerusalém, ele, Sião será lavrada como um campo. A Babilônia vai arrasar. É por causa de vós, que preferiram ouvir os falsos profetas. E você que prefere ouvir os falsos profetas, aqueles que dizem o que você quer ouvir, tenha cuidado. E aí assim, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas. A gente está vendo essas casas? Miqueias está dizendo, vocês estão vendo essas casas de que tanto vocês se orgulham? Estes palácios construídos à custa da desgraça do povo, isso tudo vai virar ruína e o mato vai crescer porque vocês vão ser levados por Nabucodonosor lá para a Babilônia em 3 levas. Vocês vão começar no ano 605, no ano 597 e Nabucodonosor vai levar todo mundo no ano 586. Então, em 3 viagens vocês vão ir à cidade, vai do templo, onde vocês se orgulhavam, o templo vai ser destruído. E ele diz assim, vai ser tudo coberto de mato. Então Nabucodonosor veio e essa profecia se cumpriu. Ele destruiu a cidade, levou o povo, levou primeiro os, digamos assim, os universitários, os que tinham dinheiro, depois veio, levou os trabalhadores, depois veio, levou, a maioria deixou só velho, menino, gente que ele não queria lá. E aí Jeremias fica, e Jeremias foge para o Egito, e o povo foge para o Egito, e a terra fica do jeito que o profeta Miqueias profetizou. Arada, né? As pedras tudo derrubadas, o monte do templo, que era o templo foi derrubado, e quando você olhava para aquela que foi um dia uma linda cidade, uma cidade belíssima e riquíssima, agora não passava de uma cidade deserta, completamente destruída. E a evidência de que não tinha ninguém lá há muito tempo era o mato crescendo, eram as plantas crescendo, era ali se tornando uma floresta. Por quê? Porque não compreenderam a vontade de Deus. Aí o profeta agora, capítulo, até então ele contemplou o juízo. Capítulo 4 e 5, o profeta vai viajar no tempo. É como se ele entrasse aqui numa máquina e saísse lá no tempo do Messias. Por quê? Porque a mensagem dos profetas não era só uma mensagem de desgraça, de juízo, de punição, de castigo. Eles esperavam que as pessoas se arrependessem, abandonassem seus pecados, para que Deus viesse e as abençoasse. Porque hoje nós queremos a presença de Deus e a bênção de Deus com os nossos pecados. Não dá. Para Deus abençoar, faz-se necessário abandonar pecados. Para Deus abençoar, faz-se necessário mudança de vida. E se não há mudança de vida, não há a bênção de Deus. Deus não se vende, Deus não está à venda, Deus não está disposto a negociar e a transigir.
Então agora ele vai falar do futuro. O profeta Deus vai mostrar a ele, como se Deus abrisse assim, uma televisão e dissesse, olha, assista aí como é que vai ser o futuro, cenas dos próximos capítulos. Até agora só foi juízo. E aí existem duas interpretações. Existem aqueles que acreditam que estas profecias que vão começar agora se cumprem na igreja, e outros que acreditam que estas profecias se cumprem no reino milenar de Cristo. E eu já ensinei a vocês que os teólogos descobriram o seguinte, que existem profecias que se cumprem em parte no tempo presente e outra parte completa no tempo futuro. E aí eles escreveram uma frase para lembrar a gente disso. Chama-se já é e ainda não. O já é se refere àquela parte que já se cumpriu. E o ainda não, aquela parte que está por se cumprir. Então, na profecia bíblica, muitas vezes, e na história da Bíblia vai acontecer isso. Por exemplo, nós já somos salvos. É verdade. Mas ainda não chegamos no céu. Então, nós já somos salvos e não somos salvos. Somos salvos, né, porque já fomos perdoados, porque já fomos justificados, porque estamos aguardando a vinda de Jesus, mas falta se cumprir Jesus voltar e nos levar para o céu, porque a salvação tem 3 aspectos. Nós fomos libertos da condenação do pecado, na justificação, fomos preservados do domínio e do poder do pecado pela santificação, somos, e seremos libertados da presença do pecado na glorificação quando nós subirmos. Então, metade do caminho nós já andamos, mas ainda falta a gente receber um novo corpo, subir e não correr mais o perigo de pecar. Então, isso é o que os teólogos, quando estudaram a Bíblia, perceberam isso. Que profecias como Joel diz assim, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, né? Profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão, até sobre os servos. Isso se cumpriu no Pentecostes. Mas a profecia continua, fogo, vapor, coluna de fumaça, grande, terrível, será até o dia da vinda do Senhor. Isso ainda não se cumpriu. Então, os teólogos, para dizer essas duas partes, o que já se cumpriu e o que ainda está por se cumprir, criaram esta frase, já é e ainda não. Então, o que já se cumpriu, o que se cumpriu no passado é o que a gente chama de já, ou já é. E o que ainda aguarda cumprimento é o ainda não. Por exemplo, houve uma grande tribulação quando Tito Vespasiano, general romano, destruiu Jerusalém. Muitas profecias da grande tribulação cumpriram-se ali, no já é. Mas ainda existe um cumprimento maior com o anticristo, no ainda não, que ainda está no futuro. Então, nesse caso, essas pregações aqui, elas se cumprem no retorno da Babilônia, quando eles voltam do exílio, agora tudo bonitinho, depois de terem levado muita sola, depois de terem apanhado, porque o grande problema de Israel era a idolatria. Eles viviam adulterando espiritualmente, eles haviam feito uma aliança com Yahvé e viviam adorando Baal e outros deuses cananeus. Mas quando eles vão para a Babilônia, lá, eles vão morar numa rua que é o nome de um deus. Na Babilônia tem 600 templos, tem estátua para tudo que é lugar. O nome deles é mudado para o nome de um deus. Por exemplo, Beltesazar. Daniel chega e muda o nome. E Nabucodonosor diz, como é teu nome? Daniel. Aí isso não é mais Daniel não. Teu nome agora é Beltesazar. Bel te proteja. Eu sempre digo, mudaram a roupa, mudaram a comida, mudaram a cultura, mudaram a língua, mudaram o nome, mas não conseguiram mudar o coração. Aquele povo continuou fiel. Daniel enfrentou os leões e não negou a Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias mudaram tudo, mas não conseguiram mudar a fé dele. E hoje o povo tenta mudar o lado de fora das pessoas e não consegue mudar o coração.
Então tenha cuidado, porque se a gente muda o coração, a pessoa enfrenta leão. Se a gente muda o coração, a pessoa prefere ser queimada, mas não adora outro Deus. Agora, se a gente muda só o lado de fora, meu amigo. Então agora o profeta vai fazer um contraste entre a era presente e a era futura. Para o judeu, o tempo era dividido assim, presente e o porvir. É tanto que Jesus diz, quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem no porvir. Porque o judeu imaginava dois momentos, que tinha a era presente e o porvir, quando o Messias viesse. Então agora o profeta vai fazer um contraste. Ele vai dizer, ó, presente é assim, o futuro será completamente diferente. O Senhor reinará a partir de Jerusalém, que será elevada sobre as nações da terra. Veja, ele terminou a sessão anterior dizendo que Jerusalém vai ser destruída. Vai ser levada para o cativeiro. E agora Deus transporta o profeta em espírito. Ele começa a ver agora, pós-cativeiro, 70 anos depois. E aí ele diz assim, capítulo 4, versículo 1. O contraste entre o estado atual de Jerusalém e seu estado futuro. Mas nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido. O monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. E se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Então ele diz, nos últimos dias. E os últimos dias começaram com a vinda de Jesus. O grande problema é que muita gente não sabe que existe últimos dias no plural e último dia. O último dia é o juízo final. Os últimos dias começaram quando Jesus veio. Ele disse, o tempo está próximo, o tempo está cumprido. Chegou os últimos dias. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, quando Jesus nasceu, começou-se a contar os últimos dias. Quando Jesus nasceu, então nós vivemos no que a Bíblia chama de últimos dias, certo? Então os últimos dias vai desde a primeira até a segunda vinda de Jesus Cristo. Ou seja, estamos vivendo os últimos dias. E esses últimos dias estão no plural, para dizer muito tempo, certo? Aí ele diz que a casa do Senhor, certo? Que era o templo, vai ser elevada. Certo? E aí isso vai se cumprir com a volta de Zorobabel e vai se cumprir principalmente na igreja. Certo? Onde a igreja agora vai ser a casa do Senhor. A igreja, gente, não a igreja prédio. E esta igreja vai crescer, como Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a uma pequena semente que é plantada e ela vai crescendo, 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 até se tornar uma árvore tão grande que as aves do céu olham e dizem, aí há um bom lugar para fazer ninho. E as feras dizem, está aí um bom lugar para um cochilo, porque tem sombra. Então a igreja é um lugar que atrai. A igreja é um lugar que atrai. A igreja é atrativa. Infelizmente tem muita coisa que se chama de igreja, que de igreja não tem nada, porque ao invés de atrair, repele. A igreja é aquela que o povo olha e diz, tenho vontade de ir para lá, tenho vontade de ser daquele jeito, ali as coisas são diferentes, ali não há injustiça, ali há justiça. Mas tem uns que não tem diferença nenhuma do mundo. A palavra do Senhor procederá de Jerusalém a todas as nações. E irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Onde é que a igreja começou? Em Jerusalém. Onde é que os apóstolos pregavam? No pórtico de Salomão, no templo. Aí se cumpriu a palavra do Senhor, procede de Jerusalém. Você lembra
que Ezequiel, quando o povo de Israel se afasta de Deus, Ezequiel vê a Kavod, que o povo chama de Shekinah. Shekinah é uma palavra que foi dita pelos judeus depois que a Bíblia foi terminada, não existe no Velho Testamento. O que existe é a palavra Kavod, que é a glória. Israel vê a glória saindo como um fogo, indo embora do templo. Mas o que desce no dia de Pentecostes? Fogo. Ezequiel viu a glória saindo e a glória voltando. Quando é que a glória volta? No segundo templo. Mas os judeus pensavam que o segundo templo era aquele construído por Zorobabel e depois reformado e ampliado por Herodes o Grande. Mas o segundo templo não era o templo de pedra, era a igreja. Por isso o Espírito Santo veio e desceu em forma de fogo, para que o povo visse que a glória de Deus havia voltado e que a glória de Deus estava agora no verdadeiro templo, que é a igreja de Deus. E a palavra de Deus procede. E Jesus diz, vocês vão começar por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, cumprindo literalmente a profecia de Miqueias. Então, estas palavras se cumpriram parcialmente no retorno, mas se cumpriram plenamente na igreja, certo? E ainda terão, para alguns dispensacionalistas, um cumprimento no reino milenar de Jesus Cristo. O Messias julgará as nações e estas converterão suas armas em instrumentos agrícolas. Assim, ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Ou seja, o reino de Deus não é o reino para Israel, é um reino para todas as nações. Deus não é o Deus de Israel, é o Deus de todas as nações. Deus queria usar Israel como instrumento para abençoar as nações. Israel se equivocou e imaginou que Deus era só deles. Então, a graça de Deus parava neles. E é por isso que Jesus diz, vocês receberam a chave do reino, mas vocês nem entram e impedem os que estão entrando. Vocês fecharam a torneira, não deixam, só de mal. Estava todo mundo querendo beber água, todo mundo querendo encher o balde, e vocês fecharam o chafariz. E aí Jesus diz, por isso o reino será tomado de vós e dado a outro povo que deu seus frutos. E aí Jesus chega para Pedro e posteriormente para os outros apóstolos e diz, eis que eu vos dou a chave do reino. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligado na terra terá sido desligado no céu. Agora o reino, quem tem capacidade para abrir o reino é a igreja, através da pregação do Santo Evangelho, certo? E estes converterão as suas espadas em reias de arado e as suas lanças em podadeiras. E uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Jesus agora vai entrar na história, bater palma e dizer, acabou o tempo de vocês, quem manda agora sou eu. E em primeiro lugar, como é que Deus faz? Através da igreja. A igreja está permeando o mundo inteiro. E aí estas nações que eram violentas, estas pessoas que eram violentas estão se convertendo, estão sendo regeneradas. E ao invés de serem destruidoras como armas letais, elas são agora abençoadoras como agricultores. E Jesus diz, e vão abençoar nações longínquas. E hoje a igreja está indo para os rincões, para as tribos africanas. Então, é o cumprimento da palavra de Deus e que ainda vai se cumprir também no milênio. O povo de Deus habitará em paz porque a guerra foi aniquilada pelo Messias. Diz assim, mas sentar-se-á cada um debaixo da sua videira.
e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Quando você chegava numa nação antiga e viu o povo debaixo das árvores, descansando, dormindo, você dizia assim, essa nação está em paz. Então, para esse povo que viveu em guerra, Deus está dizendo, vocês vão tirar uma soneca, vocês vão dormir, vocês vão estar em paz no futuro. E essa paz vai se cumprir na igreja. Quando Jesus chega e diz assim, eu vos deixo a paz. Não vos dou como o mundo a dá. A paz no mundo é a ausência de problema. A paz que se cumpre, a paz que Miqueias estava profetizando, era uma paz mais profunda. Era uma paz em meio à pandemia. Era uma paz em meio à guerra. Era uma paz em meio aos conflitos. É paz que vem da alma. É paz que é produto do Espírito Santo em nosso interior. Então esta paz, porque tem muita gente que quer interpretar isso aqui de forma literal, e eles imaginam que tem um leão, que as pessoas começam a desmanchar os canhões e transformar em máquinas agrícolas. O que Deus vai transformar não é canhão, o que Deus transforma é gente, é gente que era usado como canhão, que estourava todo mundo, que destruía, que traficava, que matava, que roubava, que usurpava. E Deus está dizendo, eu vou transformar vocês em gente de bem, em gente trabalhadora. E nós temos visto isso na igreja, gente que só destruía, hoje é instrumento de bênção. E aí, para terminar por hoje, a duplicidade de coração será banida para sempre do meio do povo de Deus. O grande problema de Israel, e o problema que Jesus disse que não aceita, é duplicidade. É o pé em duas canoas. Um pé em cada canoa. Você não sabe, não tomou uma decisão. Entende assim? Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus. Mas, conjunção adversativa. Mas, quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Então, no futuro, Israel vai dizer, olha, nós aprendemos a lição. Lá na Babilônia, nós aprendemos a lição, apanhamos, e agora, quem quiser adorar seus ídolos, pode adorar, mas nós seremos do Senhor. Agora não vai ver mais uma hora aqui com Deus, uma hora com Baal. Não, agora, quando eles voltam do cativeiro, eles voltam agora voltados para Deus. E na igreja, que é onde vai se cumprir isso, de forma mais abrangente, Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores. Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos que a encontram. Ele diz, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor para todo sempre. Então, na igreja, se cumpre cabalmente essa profecia. Quando se cumpre, professor? Se cumpre quando nós tiramos do coração um Senhor, verdadeiro Senhor. Quando nós tiramos o eu e entronizamos a Cristo. Quando nós dizemos como Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Porque só é possível acabar com a duplicidade, acabar com esses desejos de estar no mundo e estar com Deus, quando Jesus Cristo atinge poderosamente o nosso coração, e quando Ele senta no trono e assume as rédeas e o governo. Quando Jesus governa, então a nossa vida agora, nós podemos dizer como Paulo, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir,
nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que você que está aí, que ainda não é crente, talvez esteja assistindo essa aula, ou seja um cristão desviado, ou seja um cristão que está como esse povo aqui, está na engrenagem do mundo, que está pensando simplesmente em se dar bem nesta vida, que atropela tudo, seus escrúpulos, sua mente, sua consciência, que está fazendo qualquer coisa para se dar bem, que não liga para sua mãe, para os seus irmãos, para o seu esposo, para sua esposa, para seus filhos, que só pensou em você até hoje, que já passou por cima de tudo, que já atropelou tudo, para você que já se vendeu, para você que já foi subornado, para você que entrou na engrenagem, no sistema que domina esse mundo, que gira sempre e que sai distribuindo dinheiro para uma parcela, dinheiro esse que foi tirado e que vai causar dor em outros. Mas você hoje ouviu a palavra de Deus e Ele chama ao arrependimento, Ele diz: arrependa-se, saia dessa engrenagem. Os profetas vão dizer: sai dela, povo meu, para que não incorra nos seus pecados e no juízo. E hoje Deus chama você que está me ouvindo, eu não sei onde, não sei em que lugar do mundo você está, mas Deus hoje te oferece a oportunidade do arrependimento. E se Ele chama você ao arrependimento é porque Ele quer você, é porque Ele se importa com você, porque você é importante para Ele, senão Ele já tinha desprezado. Se quando nós estávamos aqui ensinando, a palavra de Deus tocou, é porque Ele se importa com você. Você diz: parece que conhece a minha vida. Deus conhece. E Deus hoje te oferece perdão na pessoa bendita de seu Filho Jesus. Ele quer que você se arrependa, que você diga: Pai, não quero mais essa engrenagem. Não quero mais estar nesse sistema corrompido, apodrecido. Não quero mais que a fama, o dinheiro, o poder governem a minha vida e sejam entronizados no meu coração. Eu quero destroná-los. Eu quero que Cristo Jesus reine no meu coração e na minha vida. E você talvez pergunte: pastor Gilberto Rebouças, será que Deus me quer? Jesus disse: quem vem a mim não lançarei fora. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você que está cansado, cansada, você que está precisando de Deus, está querendo mudar, mas não tem força, não sabe por onde começar, Deus está te dando a resposta. Você que há algum tempo vem perguntando: Deus, eu quero mudar. Deus, eu não, está me adoecendo, Deus. Deus, eu estou me dando bem financeiramente, politicamente, economicamente. Mas Deus, lá na minha alma eu não consigo dormir. Eu não consigo ter paz. Porque eu sei do que eu estou fazendo está causando dor no meu próximo. E eu sei que tu estás vendo. Mas eu não consigo parar, não consigo sair, não consigo mudar. Hoje Deus te oferece a chance que você queria. Hoje Deus está exigindo de você que você se arrependa. A única coisa que Ele quer é que você se arrependa dos seus pecados. E que você creia que Jesus Cristo veio para pagar toda a desgraça que você fez. E que todo o conjunto de desgraça, que todos os erros da sua vida que você cometeu e que eu cometi, e que não foram poucos, Jesus colocou num saco, é uma metáfora,
e pagou na cruz do Calvário, pecado por pecado. E Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje, Deus quer riscar seu passado. Hoje, Deus quer apagar a história horrenda, feia, da qual você se envergonha, como os sacerdotes que botavam o bigode para cobrir a cara. Hoje, Deus oferece a você perdão porque Ele se importa com você. E se você se arrepende e crê que lá na cruz os teus pecados estavam sendo pagos, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu e que aquela morte foi por você, então clame a Ele hoje, peça a Ele, diga, Senhor, eu estou arrependido, arrependida, mas eu creio que morrestes para pagar os meus pecados. E eu clamo a Ti por salvação. Então, onde você estiver, invoque o Senhor. Deus abençoe. Amanhã, ao meio-dia, nós temos mais palavra de Deus, se assim o permitir. Então, de segunda a sábado, ao meio-dia, nós sempre estamos reunidos. E à noite, mais estudo da palavra de Deus, às 20 horas. Então, amanhã, ao meio-dia, e às 20 horas, chame seus amigos e diga, olha, vamos ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos. Deixa aí teu comentário. Olha, se você não segue ainda essa página, sobe lá. Lá em cima, onde tem a logomarca e tem a minha foto, tem assim, se você tiver no celular, se você tiver no notebook, tem seguir, curtir, compartilhar. Então clica para seguir a página. Nós estamos chegando aos 500 seguidores, né? Então ainda é muito pouco, né? Então curte lá. Se você ainda não é, segue a página. E estas aulas, todas, pregações, estudos, são postados no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Tudo pequeno, você clica em Gilberto Rebouças, aí vai aparecer lá no YouTube, certo? Assim, inscreva-se em vermelho. Pastor, como é que eu me inscrevo? Basta você clicar. Não tem bicho de 7 cabeças. Você clica Gilberto Rebouças, aí vai aparecer lá no YouTube a minha foto redondinha assim, e do lado assim, Gilberto Rebouças, e bem embaixo, em vermelho, inscreva-se. Basta você clicar ali. Quando você clica na foto, aí você vai, e vai aparecer mais de 150 pregações, certo? De todos os tipos, para você ouvir e ser abençoado. Eu sugiro que você assista a de ontem. Ontem eu preguei sobre o triunfo do Evangelho, sobre o racismo. Então, sugiro que você leia, certo? Sugiro que você leia, certo? Que você ouça, né? Então, vai lá no canal e se inscreve, certo? Então, Deus abençoe. Então, só lembrando, os pastores que assistiram, deixe seu nome, e aquele que não pôde assistir, avise aqueles que não puderam assistir, que vejam lá, que vai ser postado daqui a mais ou menos 2 horas no meu canal, Gilberto Rebouças, no YouTube, e que a pessoa, quando for assistir a aula, ela deixe um pequeno comentário para que a gente saiba que ela assistiu, certo? Porque muita gente pode perder cadeira, e você tem todo o tempo do mundo agora para assistir. Então, porque você pode assistir, quando as aulas são gravadas, você pode assistir ao vivo, você pode assistir de madrugada, você pode assistir de manhã, você pode assistir um pedacinho na hora do almoço, então não há mais desculpa. Mas deixe lá que você, pastor, assistiu a aula. Se você não pôde aqui, então deixe lá gravado. E se você assistiu aqui, ao vivo, então deixa aí o seu comentário para que a gente use para colocar na chamada. Deus abençoe. Até amanhã, então. Não esqueça, amanhã ao meio-dia é mais Bíblia. Amanhã ao meio-dia, certo? Bíblia. Então, e à noite,
nós estaremos às 20 horas também comentando, certo? O livro do profeta Oséias. Então hoje é Miqueias, amanhã é Oséias, certo? Então não perca e convide a turma, reúna a família e diga, vamos ser abençoados. Reúna o povo. Deus abençoe aí o pastor Osíris. Esse nunca falta. Esse aí é bênção. Ele é irmão Fátima. Esse é crente. Deus abençoe. A paz do Senhor. Deus dê uma boa noite. Orem por mim, para que eu tenha força. Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Amém.